Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Serenamente, muito além de QI, desvendando os mistérios da superdotação. Mas antes de apresentar a nossa querida entrevistada, conta pra gente o que esse pessoal não pode esquecer, vamos? Eles não podem se esquecer de se inscrever aqui no YouTube, no nosso Instagram e no TikTok. E hoje a gente está aqui com a doutora Natália Rosendo, pediatra pela Santa Casa de São Paulo, fellow em gastroenterologia e nutrologia pediátrica pela USP, pós-graduada em neurodesenvolvimento infantil e atua mais especificamente com altas habilidades e superdotação. Bem-vinda, Natália! Obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês, falando um pouco sobre esse tema que é tão importante para mim, né, tão importante para o mundo e que é muito mais profundo do que a gente imagina. É isso. E aí, conta um pouquinho para nós, doutora, como que começou aí, né, essa paixão, esse detalhe maior, essa busca pela superdotação, pelas altas habilidades? Eu digo assim que o universo me deu de presente a superdotação, né? E tudo começou com meu filho, né? Então, assim, eu tive o diagnóstico dele, ele tinha 2 anos e meio, mas os primeiros anos foram muito difíceis, muito complicados. Então, teve todo esse processo de aprendizado meu, de como lidar com ele, né? Do que fazer. Então, eu digo que eu mesmo sendo pediatra, demorou muito para conseguir entender como é que funcionava a cabecinha dele. Toda hora vinha um sinal diferente, alguma coisa diferente. E a superdotação se confunde muito com outros diagnósticos. Então, foi muito complicado esse primeiro ano para mim. Até na questão de trabalho também, eu tive que sair do meu trabalho para ficar cuidando mais dele, para tentar entender o que estava acontecendo com isso, até que a gente teve o diagnóstico. E eu digo que foi uma luz na minha vida, assim. A gente conseguiu entender melhor como funcionava a cabecinha dele e conseguiu lidar com todos os pontos que a superdotação traz, as desregulações emocionais, tudo. E ele ficou mais feliz, mais alegre, mais ativo, mais em paz, né? Depois que a gente conseguiu lidar melhor com ele. Então, a superdotação veio para mim com o meu filho, aí meu marido se descobriu superdotado também. Nossa. E aí eu comecei a estudar muito sobre o tema, comecei a fazer cursos, vários cursos sobre o tema, comprei vários livros, li e estudei muito sobre isso. E aí veio essa ideia, eu falei, nossa, eu como pediatra tenho um filho superdotado, por que não trabalhar com isso, né? E aí eu comecei a divulgar mais as informações, porque eu acho que a superdotação tem que ser divulgada o máximo possível para que as pessoas entendam o que realmente é. Então, foi assim que eu comecei a trabalhar com isso. Maravilha. E doutora, a gente ouve falar em superdotação e altas habilidades. É a mesma coisa? Tem diferença? Como que funciona? Tem várias teorias, né? Na verdade, o tema ainda é muito pouco estudado, então a gente precisa falar mais sobre isso para que mais pessoas estudem mais sobre o tema. Mas assim, o que eu acredito, altas habilidades e superdotação são sinônimos. Eu considero sinônimo, porque em tudo envolve várias questões, não é só a questão do QI, né? Porque a gente fala, as pessoas falam, só QI acima de 130 que é superdotado. Não é assim que funciona. Então, para mim, altas habilidades e superdotação é a mesma coisa, são sinônimos. E se uma pessoa tem essa hipótese, né? O que caracteriza uma superdotação, alta habilidade? Porque a gente tem aquela ideia, alta habilidade é tirar nota alta, né? A gente sabe que é muito mais do que isso. Exatamente, exatamente isso que eu quero explicar aqui, que eu acho que é uma mensagem maior, é que a maioria das pessoas acham que o superdotado é o gênio, né? É um mini gênio, esse é o que tem que saber de tudo, e não é assim que funciona. São crianças muito mais profundas, né? Muito mais sensíveis. Eu falo da questão das crianças, mas os adultos também englobam. Então, assim, a gente tem vários modelos de estudo que estudam a superdotação. Tem estudos que fazem só os testes psicométricos, que levam em consideração só o QI, mas não é isso também que a gente costuma passar. Eu gosto, assim, por exemplo, tem a teoria dos 3 anéis de Renzulli, que são crianças que têm altas habilidades em determinados assuntos. Então, não só na questão lógico-matemática, mas também na questão criativa, na questão musical. Doutora, a gente ouve falar muito sobre superdotação e altas habilidades. É a mesma coisa? Tem diferença? E como que caracteriza? Não tem diferença.
são sinônimos. Tem vários estudos, ainda como é um tema muito novo, né? Agora que está começando a divulgar assim mais para a população geral, para os profissionais de saúde, é um tema ainda que carece muito de estudos, mas tem alguns modelos que falam que tem uma diferença, né? QI abaixo de 120, altas habilidades, QI acima de 130, superdotado. Mas a gente não trabalha assim. O que eu acredito muito que são sinônimos realmente e que a superdotação vai muito além do QI. Não é só o QI que importa. Aliás, é o que menos importa. Então, assim, tem os testes psicométricos que eles fazem para medir QI e ajudar no diagnóstico, mas não é isso que importa. O que importa é a questão muito mais profunda. Eu até estava bolando o meu logo para fazer a questão dos cartõezinhos e aí eu estava conversando com a equipe e falei assim, como você acha que pode ser seu logo? Eu falei, eu queria que fosse, que desse uma ideia de iceberg, que as pessoas geralmente veem a ponta, né? É o gênio. Não, tem muito mais embaixo, tem coisas muito mais profundas que a gente precisa conhecer sobre isso. Então, para mim, altas habilidades e superdotação são sinônimos. E a gente estava conversando aqui fora do ar sobre o seu filho, né? Filho. Como que foi que você descobriu, como você disse que foi um presente, né, do universo. Foi um presente do universo, meu filho. Foi com ele que eu comecei a trabalhar com superdotação. E como foi, doutora? Como que você percebeu? Em qual fase da vida e que idade? Olha, foi muito difícil para mim, porque eu tinha certeza que tinha alguma coisa diferente. Eu suspeitava muito de autismo, né, no primeiro ano, porque são coisas que se confundem mesmo, principalmente quando é muito novinho. Ele começou a brincar com os brinquedinhos de encaixe. Então, ele tinha, assim, 9 meses, ele nem andava ainda, ele só engatinhava. Começava a encaixar o quadrado no quadrado, o círculo no círculo, e também tinha aqueles das bolachinhas, ele colocava uma bolachinha maior em cima da menor, e aí assim ia construindo os bloquinhos, e ele também separava muito por cores, então ele tinha muito interesse por cores, então separava os bloquinhos verdes, os bloquinhos amarelos, então você via que tinha alguma coisa, assim, ele tinha muito interesse nesse tipo de brincadeira, sabe? Então foi assim que a gente foi começando a perceber que tinha alguma coisa de diferente. E aí, quando ele fez 1 ano e meio, ele começou a brincar muito com o alfabeto. Então, era o alfabeto para lá e para cá, o ABC para lá e para cá, em inglês, em português. E aí foi que eu pensei mesmo, não, isso, cara, deve ser superdotação. Só que como só existem os testes, né, padronizados a partir de 2 anos e meio, a gente teve que esperar até 2 anos e meio para ter o diagnóstico. E aí, neste meio tempo, a gente foi dando o que ele queria e quanto mais ele se interessava, mais a gente dava as ferramentas para que ele brincasse com o que ele quisesse brincar. E foi desenvolvendo cada vez mais, assim. Tanto que confunde com autismo, doutora? Confunde muito. Isso também é uma questão muito importante, assim, porque tem muito autista que não é autista, é superdotado. Tem muito TDAH, que foi diagnosticado errado, que na verdade não é TDAH, é superdotação. Então, os sintomas se confundem muito. Também, claro, existem os duplos excepcionais. Uma criança pode ser superdotada e TDAH, superdotada e autista. Mas também o diagnóstico pode ser confundido. Então, tem que realmente passar por profissionais que entendam mesmo da condição para não ocorrer erros aí de diagnóstico, que é muito... que traz muito malefício para a criança, né? Sim, talvez passar com mais de um profissional, né, para confirmar. Eu gosto muito dessa abordagem multidisciplinar, assim, no consultório eu costumo fazer testes de triagem, então a gente tem vários tipos de teste que eu gosto de aplicar em consultório, e caso a suspeita seja forte, a gente trabalha em conjunto com a equipe multidisciplinar, então tem o neuropsicólogo, tem o pedagogo, ou psicopedagogo, tem o ATO, que é muito importante também o trabalho com a TO, que eu faço essa divulgação, que muitas crianças superdotadas têm questões sensoriais, né, de sensibilidade sensorial, às vezes, não sei, alguma problema com textura, às vezes com a etiqueta da roupa, ou às vezes não gosta de usar determinado tecido, ruídos, né, questão de sensibilidade auditiva, então também tem esse trabalho com a TO. Então eu gosto muito dessa abordagem multidisciplinar, é uma coisa que a gente trabalha bastante. Né? Porque aí um diagnóstico bem feito, né, traz uma qualidade de vida para essa criança incrível, né? Muito, por isso que eu gosto muito que esse tema seja divulgado cada vez mais, porque cada vez mais pessoas precisam saber que isso existe e que tem muito mais além do que o que a gente vê. Não são só aquelas crianças falava quase sobre isso, né, gente? Há um tempo atrás você falava, né? Você falava, né? E a importância, né, doutora, do diagnóstico precoce. Falando de diagnóstico, né, para quem está nos assistindo, que pontos aí, porque nós sabemos que é muito mais do que tirar nota alta, né? Explica para o pessoal de casa o que caracteriza uma superdotação.
São vários modelos de estudo, né, que a gente tem hoje em dia. Ainda carece muito de estudo, o mundo ainda está aprendendo o que é isso, então tem muitos estudiosos surgindo agora. Mas, assim, a gente se baseia em várias coisas. Tem os testes psicométricos, que são os testes que medem o QI, né? Que é uma coisa importante, mas não só o QI, né? Então, além dos testes psicométricos, tem vários modelos de estudos que a gente costuma usar. Tem, por exemplo, estudiosos que... Por exemplo, o Renzulli, ele tem a teoria dos 3 anéis. São crianças que têm uma habilidade acima da média, não só na questão intelectual, mas em outros aspectos também. Uma criatividade, são crianças que têm um potencial criativo grande, assim, de resolução de problemas. Tem um problema, a criança vem com várias resoluções diferentes, ele consegue pensar de uma forma mais avançada. E a questão de envolvimento com a tarefa, que são crianças que têm uma motivação interna muito grande. Então, eu estou motivado a resolver aquilo ali que eu quero agora, sabe? Então, são crianças que têm essa motivação mais importante, assim. E tem outros modelos também, por exemplo, a teoria das múltiplas inteligências de Gardner. Ele diz que tem vários tipos de inteligência. Inteligência emocional, inteligência intelectual. Então, não são só aqueles mini gênios que sabem, a lógica é muito importante. Claro, é muito importante, mas tem muito mais além disso. Tem crianças que são muito criativas, tem crianças que têm habilidades musicais, habilidades artísticas, né? Que também tem que ser levado em conta. Tem até... Agora, a inteligência existencial. Olha, eu Essa eu não sabia. Eu trabalho muito com isso também. Como é que é? São crianças que são muito profundas, que têm uma sensibilidade muito aflorada. Eu falo muito sobre espiritualidade, assim, no meu dia a dia, na minha rotina no consultório. Eu tô começando a falar sobre isso em redes sociais também, porque tem muita gente que não acredita. Então, quem não acredita nessas coisas de sensibilidade, numa sensibilidade aumentada, numa espiritualidade mais intensa mesmo, ok, a gente trabalha só com a parte pediátrica, só com a parte de superdotação, mas tem pais que vêm e perguntam, doutora, minha filha parece que ela é diferente, parece que ela escuta, ela conecta, assim, ela Canaliza? como que eu posso dizer, ela puxa, ela percebe sinais que a gente não vê. Por exemplo, eu falo do meu filho mesmo, Claro. meu filho, antes de eu estar grávida do meu segundo filho, o Rodrigo, o Henrique veio pra mim, a gente tava na praia. Ele veio com uma conchinha pequenininha na mão, assim. Eu falei, o que é essa conchinha, filho? Você pegou? Vamos guardar? Que bonitinho. Ele, é pro irmão. Não acredito. Eu nem sabia que ele sabia que era irmão. Tipo, ele era pequenininho, é pro irmão. Aí passou, 20 dias, eu descobri que eu tava Olha Que só. bonitinho. eu já estava grávida no Gente. momento que ele falou isso. Então, tem muita coisa. Teve um dia que ele passou o dia inteiro irritado. Quando foi à noite, meu pai foi pro pronto-socorro, passou mal do coração. Ele tá bem, graças a Deus. Mas, assim, sabe quando parece que a criança sente? E eu acredito muito nisso mesmo, assim. Não é uma coisa que eu faço só pra... é porque é famosinho, é legal, as pessoas Nossa, gostam que de ouvir lindo. sobre isso. Não, eu realmente acredito que são crianças que têm uma espiritualidade mais intensa, assim, que dá Que pra lindo. você ver, são coisas que captam. Eu não sei se o cérebro funciona de umas conexões mais, sei lá, mais intensas e capta o que é invisível aos olhos. Então, eu até bolei um guia prático para os pais em consultório para saber lidar com essas crianças, porque às vezes a criança pergunta, mãe, o que é Deus? Ou o que é... sei lá, o porquê que a gente existe. Aí o pai vai lá e fala, filha, isso aí eu não sei responder, esquece isso. E aí a criança se sente invalidada. E isso é muito prejudicial para a saúde emocional da criança. Então, eu conversei, às vezes, eu tenho conversado com alguns pais que me perguntam sobre isso, como lidar com essas crianças, que eu acho que é muito importante também. E, por exemplo, doutora, você que tem o conhecimento técnico e vive em casa, né? Os dois polos, tanto as suas crianças e o esposo também, né? Tem diferença na apresentação, na infância, no adulto, ou uma pessoa, por exemplo, adulta que não tem o diagnóstico, que pontos que ela pode ficar atenta para um possível diagnóstico? Tem muita diferença, tem muita diferença, porque a criança, ela está começando a se desvendar, né? Ela está começando a colocar para fora o jeito de ser, o jeito diferente de ser. E o adulto, quem é superdotado, nasce superdotado, né? Não é uma coisa que você consegue, não, vou ser superdotado, vou estudar pra caramba, e você não existe, você nasce superdotado. E aí, quando o adulto nasce superdotado, e antigamente você não sabia o que era, né? Não tinha como, a educação era diferente, então o adulto cresce às vezes com muitos traumas, né? Do que passou, do que... Por exemplo, a pessoa é muito profunda ou ela tem uma sensibilidade muito grande e acaba sendo
talvez até, sei lá, eu sofrendo muito bullying na escola, Isso ou é uma sofrendo traumas, discriminação discriminação, Uhum. exatamente. Ou até pelos próprios pais, sabe? Ai, meu filho é esquisito, deixa ele quietinho no cantinho dele e tal. E acaba gerando muitos traumas. Então, muitos adultos, hoje em dia, com superdotação, são traumatizados de uma forma ou outra. Ah, é porque eu não tinha amigos na escola. Ah, porque eu não conseguia fazer amizades, não conseguia conversar. Então, eu acabava ficando mais isolado lá no fundo. Ou então, eu tinha uma habilidade muito grande com música, mas os meus pais não queriam que eu estudasse música, queriam que eu fosse bem na escola. E acabaram falando, não, você não tem que estudar música, você tem que ficar estudar mais para tirar boas notas e tudo mais, né? E acaba sendo negligenciado esse lado musical que poderia ter sido potencial muito importante, sei lá, poderia ter trabalhado com isso e não trabalha porque foi negligenciado. Então, é isso que eu vejo de diferença, porque o adulto geralmente carrega muitos traumas do que poderia não ter sido, não ter acontecido. E a criança, a gente tem o potencial para trabalhar sobre isso, né? Para trabalhar essas questões e fazer com que o futuro seja melhor para esse tipo de criança. Porque como a gente comentou, autismo, TDAH, superdotação não eram temas estudados, então era um patinho feio, né? Diferente. Né? Então, exato. Você não vê o Whindersson Nunes, que foi diagnosticado recentemente, ele falou que recebeu o diagnóstico de superdotação. Não vi. Não vi. Foi o tanto de trauma que ele deve ter passado, assim, até... E você vê como ele está, E aí né? é um gênio Ele é um da gênio. comédia, né? Sim. E aí, nem essa questão da genialidade, mas toda a profundidade que deve ter dentro dele e desses traumas que ele deve ter sofrido, né? Que nem agora ele é dependente químico, tem todo o problema com reabilitação. Resultados disso, né? Resultado de tudo. Que podia ter sido uma coisa maravilhosa, uma pessoa diagnóstico diferente, precoce, com né? tanta Exatamente. potencialidade que foi canalizada para Sabe outro lado. quem se deu bem, que eu também vi uma entrevista, é a Heloísa PRC, sabe? Aquela atriz. Também? Ela comentou numa entrevista que eu vi que quando ela era criança, assim, ela era o capeta na escola. Assim, ela desmontava a escola inteira e fazia a maior bagunça. Geralmente as crianças superdotadas têm algumas que são assim mesmo. Você acha, não é aquele gêniozinho nerdinho que senta na primeira fileira, né? Faz a maior bagunça na escola. E foi canalizado o potencial dela para a questão criativa, a questão de ser atriz, né? Sim. E quando ela começou com isso, ela se desenvolveu, assim, legal. ela cresceu. Foi o lado bom. Foi o lado bom, então foi um exemplo feliz, né, do que pode acontecer com essas crianças se a gente faz o diagnóstico precoce, né? A gente consegue acompanhar muito melhor. Muito bom. Porque se a gente for olhar muitos pais, igual você trouxe, por exemplo, a criança, o adolescente tem aquele feeling para arte, por exemplo. O pai quer que faça engenharia, quer colocar o menino dentro do escritório de advocacia. Não adianta, né? Vai gerar aí uma série de traumas, Uma doutora. série de traumas, exatamente. Depressão, ansiedade. Olha, A pessoa tem aquela veia já, né, para alguma coisa, né? Não tem jeito. Às vezes você quer encaixar no que você acha que é bom, mas para a pessoa não é bom. Colocar em Né? padrões, né? Em Que é a grande padrões. questão da sociedade, né? Colocar todo mundo dentro de uma caixinha. caixinha. Não existe, E não né? adianta. não adianta. Eu fico muito feliz de trabalhar com isso, de ver que o futuro dessas crianças pode ser mudado, sabe? Que a gente pode entender melhor como elas são e canalizar isso para um caminho melhor aí. E doutora, tem muitos pais que procuram Tem. isso? Tem Essa- muitos pais. esse Eu também conhecimento. achava, falei, nossa, os pais não vão saber o que é superdotado, não vão Eu saber. fiquei nessa é isso dúvida que eu ia agora, né? perguntar, Tem né? alguém, né? Vocês têm essa Porque procura. a maioria dos pais acham que o superdotado é o gêniozinho. Ah, meu filho não é gêniozinho, meu filho quebra a escola, bota a escola abaixo. Não é assim, né? Pode ser que seja. Então, é bom pesquisar sobre isso e por isso que eu acredito muito nessa divulgação. Tem que divulgar o máximo possível para as pessoas verem que é muito mais profundo do que a gente imagina. Com certeza. E saber que a criança pode ser superdotada, né? Para ter uma abordagem diferente e conseguir elevar o potencial aí. Ai, que delícia. E como é feito o trabalho de conscientização dos pais? Então, o que eu falo assim, que são os papéis mais importantes, é o papel da escola. Tá. A escola é muito importante nessa questão, porque a criança passa muito tempo da vida na escola, né? Então, os professores têm que estar preparados para isso, tem que ver o que é, que criança, às vezes, ela não é desobediente, ela pode só estar entediada, né? Ah, tá aprendendo um monte de coisa que ela já sabe, tá cansada de ouvir a mesma coisa. Então, eu tô entediada, não quero mais prestar atenção, não quero mais fazer a lição. Tem crianças, às vezes, que têm problema com a coordenação motora fina, né? Que a gente fala que é uma sincronia. Tem áreas do cérebro que são muito desenvolvidas, áreas que, às vezes, estão em desenvolvimento.
Então não quer fazer a lição de casa porque não quer escrever, por exemplo. Não quer fazer aquela redação, ditado, para que eu vou ter que escrever? Por que eu não posso digitar? Ou então já tenho tudo gravado na cabeça. Então o papel da escola é muito importante nisso. Tem que ter uma abordagem individualizada e a escola tem que estar disposta a fazer as modificações necessárias para que a criança superdotada se desenvolva da melhor maneira possível. Além do papel da escola, o papel dos pais, né? Porque os pais também precisam estudar muito sobre o assunto, sobre o tema, para entender como é que funciona a criança. Às vezes a criança está lá, eu falo pelo meu próprio filho, ele, por exemplo, está no banho e não quer sair do banho. Aí, o que alguns pais falam? Não, vamos ser autoritários, vamos tirar do banho à força, porque já passou 40 minutos no banho. Gera uma desregulação emocional, a criança chora 1 hora seguida. E aí o pai vai lá e briga e fala, você vai ficar de castigo. Não, meu filho, assim, depois que a gente teve o diagnóstico, é só explicar para ele, filho, olha a sua mãozinha, tá toda enrugada. Olha a água não tá ficando fria. Daqui a pouco você vai ficar ruimzinho, vai ficar doente. Vamos, porque o vento vai bater, você vai ter uma gripinha, você quer ficar gripadinho? Então vamos lá. Então se a gente explica, se tem essa sensibilidade de explicar, de lidar melhor, a criança vai lá e sai. Ou às vezes meu filho também, ele lida muito com números, né? Ele gosta muito de números. Eu falei, filho, 2 minutos, tá? Pode ser 2 minutos? Ele, não, mamãe, 3. Eu, tá bom, então 3 minutos, combinado? Combinado. Aí ele olha lá no relógio, daqui 3 minutos, quando passa 3 minutos, ele sai. Sem precisar ficar, sabe? Então, o papel dos pais também é muito importante para saber lidar com essas crianças no dia a dia. E o papel dos profissionais. Os profissionais que acompanham essas crianças precisam estar atentos e saber o que é a superdotação para poder guiar essas crianças, né? A gente funciona aí como um guia nessa jornada e nesse mundo novo que é a superdotação. Então, os profissionais também têm que entender muito sobre isso. Totalmente, né? Ter essa sensibilidade, porque imagina numa sala de aula, como é que você vai lidar com isso, né? Onde tem crianças de vários tipos de desenvolvimento, você tem que ter essa sensibilidade. É uma tarefa que realmente precisa ser muito divulgado mesmo, porque eu duvido muito que os professores, a maioria não estejam preparados, né? E é uma coisa muito difícil. Tem vários exemplos, nossa, eu queria ficar falando aqui, dá pra falar 1 ano. Pode falar. Mas dê um exemplo pra gente, vamos falar, porque é bom a gente exemplificar, porque a gente entende mais. Teve uma vez que um paciente veio contar pra mim que a professora deixou ele de castigo sem recreio, sem intervalo, Meu Deus. Porque ele não queria fazer a lição. Olha. Dá até um negócio. Até um negócio, assim, sabe? Meu Deus, como é que existe isso hoje em dia? E aí a criança não quis fazer a lição porque ela já sabe aquilo, eu tô cansada, não quero fazer isso, eu quero fazer outra coisa. Foi, bagunçou, mexeu na cortina lá, caiu a cortina aí. Não vai pro intervalo. Olha que coisa absurda. Olha o sofrimento que essa criança sente, sabe? Então, assim... Mas, doutora, imagina, como que... É o que eu falo, precisa ter a pessoa precisa entender. Eu acho que hoje em dia não tem mais desculpa, né? Eu acho que hoje você tem tanto acesso à informação, você quer dar aula, você tem que entender de tudo um pouco, de todos os tipos de comportamento, porque você está falando isso, imagina, pode desencadear várias coisas. Aí vai falar, não, é mimado. Não, não é mimado. São questões que podem afetar mesmo a vida dessa pessoa. Sim. Né? Aí a criança não quer mais ir para a escola, em casa vai, às vezes até apanhado, além de ter ficado de castigo lá na escola, ainda em casa fica também, porque às vezes os pais também não têm ideia do que está acontecendo. Nossa, a gente vê muito isso. Muito. Né? Até pouco tempo eu cuidava de uma criança lá, né? E da minha casa, e eu via que ele tinha muita dificuldade. Mas por quê? Vários problemas psicológicos, estava muita coisa envolvida. Ir para a escola era só uma criança insuportável. Né? E a criança já carrega aquele problema dela, mais essa taxação, né, esse nome que colocam, né? Pronto, tá feito uma pessoa com problema psicológico para tratar depois, que é muito mais difícil para você acertar uma forma de melhorar aquilo. A gente trabalha muito isso em consultório, que eu faço muito essa abordagem com as escolas também, Tem né? que ter. Eu converso, eu falo, explico o que é, faço a organização lá, explico que tem que ter uma abordagem diferenciada para esse tipo de criança. Tem uns programas que o superdotado tem direito, né? Eu abordo bastante isso, os direitos dos superdotados. Por exemplo, o programa educacional individualizado. Eles têm que ter um programa, a escola tem que organizar um programa. Falar, não, a gente pode fazer esse tipo de tarefa no contraturno, ou a gente pode lidar com isso, ou a criança pode usar esse tipo de recurso. Então, tem esse estudo que a gente faz também com as escolas, essa orientação para as escolas. Mas quanto mais o assunto vai sendo divulgado, mais isso vai ficando
é mais fácil, Eu né? tô feliz que você está aqui hoje, contribuindo para esse nosso... É verdade, porque a gente tem feito, assim, vários temas, tem trazido temas que às vezes a gente vê que quase não se fala, né? Então. E é muito bom que você está aqui, estou muito feliz. Ah, eu também fico muito feliz. De Eu fiquei muito verdade. feliz pelo convite, porque eu realmente acho que é um tema muito importante. Não é? Eu acredito muito nessa E causa. o teu amor pela causa está nos teus olhos. Você está falando assim, sabe que você se O olhinho emocionando, brilha. né? Eu E fico isso eu acho que é o que feliz. muda o mundo, sabe? Ai, É eu a fico gente muito amar o que a feliz. gente faz e falar Né? com amor. Você vê a preocupação real, né? E é tão difícil a gente encontrar isso hoje em dia. Que bom que ela está aqui. E informação Cris. com qualidade, né, É. gente? Isso que é o principal, né? Assim, então a gente tá ouvindo Olha. de alguém que entende, eu falo os Ai, dois lados da gente, moeda, obrigada. né? Eu fico muito feliz. Dá A vontade minha da gente ideia, sair em todas as escolas. a minha ideia é ajudar mesmo. É porque a gente tentar ser- sente, né? É uma tristeza mesmo, porque é um ser humano, né? Por Dá pra exemplo, chorar. né? É que os pais ficam perdidos. Sim, E, ficam. gente, aí vem e fala, doutora, o que é que eu faço? Calma. Vamos com pensar calma. junto. Vamos pensar junto, eu vou te ajudar. Então, assim, É. falta mesmo alguém que vai lá e pegue na mão, Sim. explique, ajude e que seja proativa no sentido de, não, vamos conversar com a escola, vamos conversar com a psicóloga, vamos conversar com a TO, vamos conversar com a pedagoga, Dá caminho, né? vamos montar um esquema, dar um caminho mesmo para essas crianças seguirem e desenvolverem o potencial, né? Porque eles não têm culpa, né? Eles ficam perdidos também. Ficam perdidos. Né? A gente vê, tem uma criança, né, Bi, que a Bianca lá da produção, o Rafinha, ele na igreja, ele fica agitado, nada agrada, né? É Daniel, o Rafa é o pai. Ele fica agitado, a gente vê, sabe, nada tá bom, porque tudo já, para ele não tem mais interesse. Não tem mais né? interesse. Então é complicado, não é fácil. E eles ficam, ai, desculpa, pedindo desculpa, porque acha que tá incomodando, né? A criança não para. Não é fácil para que os outros entendam a situação, né? Quem tá de fora. Sim. E acho que uma coisa super importante que deve acontecer é os pais se perguntarem onde foi que eu errei, o que que eu fiz, né? Para entender que aquilo, né, a questão que a gente está lidando não é um erro, é uma forma da criança estar na vida. É a forma dela, É né? a forma Não é dela. nenhum erro. Exato. Eu falo que é transformador. É. A palavra que eu uso, porque você tem que se transformar. Quando você tem uma criança dessa, você tem que se transformar. Exato. Tanto na Porque questão... ela transforma a tua vida, né? Transforma. É isso. E a gente também está acostumado, assim, o que os nossos pais passaram pra gente, a gente geralmente costuma passar pra frente. É. E quando a gente tem uma criança dessa, a gente tem que se transformar. Então, vamos Isso, mudar. é. Vamos mudar, a partir de agora vai ser de outro jeito. É um desafio, doutora. É um Porque desafio. é diferente do que desafio, você é muito viveu. difícil. Mas Uma deve ser criança- lindo. Quando a criança entende, é lindo. Quando você consegue fazer alguma coisa boa pra criança, nossa, ela saiu da banheira. Ah, que sensacional. bonitinho. É a coisa mais linda, eu adoro. Mas é difícil, é muito difícil. Tem momentos que são muito complicados. Muito complicados. Então, E esse atraso no diagnóstico, aonde que chega na ponta pra gente que cuida do adulto, né? Então, assim, é o adulto ansioso, é o adulto, igual, por exemplo, você trouxe do humorista que vai pra dependência química, porque tem muito disso de não se enquadrar, né? De se sentir muito diferente. Exato. E aí eu percebo muito, eu tenho um paciente que ele é altas habilidades, a questão da dificuldade da socialização. Tem isso mesmo, doutora? Tem muito isso, porque geral você socializa com quem é mais parecido com Os você, pares, que consegue né? te entender, né? É muito importante os pares para os superdotados, assim. Então, eu falo que você como pai, como mãe, seria interessante achar pessoas e crianças que sejam compatíveis aí com o seu filho. Então, tem vários grupos, tem grupo de robótica, grupo de ciências, grupo de artes, que você pode levar, tem até o Mensa, sabe aquela, o Mensa que é a entidade dos superdotados do Brasil, que faz encontros também entre alunos superdotados, Que entre legal. crianças superdotadas. Então, é bom também você procurar os pares para ter essa questão da socialização, para que você consiga encontrar alguma pessoa que seja compatível com o seu filho, né? Mas tem muita essa questão de dificuldade social nas escolas, porque as crianças não estão interessadas. Eu, pensando em exemplos, aqui teve uma vez
que meu filho foi brincar com uma criança da idade dele, e meu filho gostava de números na época, ele foi brincar com bingo. Ele gostava de jogar bingo. Aí ele, 98, aí colocava a bolinha no 98. Aí a criança vai lá, não sabia nem o que era 9, 98. E aí pegava e colocava o número, que a bolinha que tirava no número que não era da casinha dele, né? Mas meu filho ficou numa irritação. Olha só. Nossa, ele começou a berrar, espernear e jogou o negócio pra cima e falou, não quero mais jogar. Então você tem que estar lá preparada e pensar assim, a cabecinha dele funciona assim, vamos ter paciência e jogo de cintura aí pra saber levar. E de comportamentos assim, doutora, que você vê que é comum que desregula as crianças com frequência, né? Seja em casa, seja no dia a dia, o que você percebe que é muito comum, que gera essa desregulação emocional? Olha, vai de criança para criança, né? Cada criança tem seu jeitinho aí, mas uma coisa que eu vejo que é muito prejudicial é a questão da autoridade, você ser muito autoritário. Então você, vai fazer isso assim, por quê? Porque sim. Porque sim. Porque sim. Porque Sabe? sim não é resposta, né? Quem lembra também? Porque sim não é resposta. Nossa. Você vai sair agora, coloca essa calça que a gente vai sair. Não quero pôr essa calça. Por que eu tenho que pôr essa calça? Porque sim. É a pior coisa. Eu acho péssimo isso É pra a pior qualquer coisa, um. porque a criança pensa assim, porque sim, mas não tem uma lógica, né? Eu preciso saber o porquê. Agora, se você vai lá e explica, filho, a gente precisa sair porque a gente vai em tal lugar, essa calça vai ficar legal, vamos assim, você não quer essa? O que tá te incomodando? É a etiqueta, é o tecido? Vamos trocar por outra? Meu filho, ele às vezes vai para moletom de tudo quanto é lugar. Em tudo quanto é lugar ele vai de moletom, porque ele não gosta daquelas calças apertadas, calça jeans, meu Deus do céu. Sabe? Não passa nem perto. Então, o problema que eu acho maior é essa questão da autoridade, essa educação autoritária, muito prejudicial para essas crianças, sabe? E que vem de muito tempo isso, e parece que se a gente não for assim, né, muitos têm essa ideia, não, se eu não tivesse a minha postura autoritária, eu tô perdendo o respeito. Não é assim. Não é assim. Eu acho que existe muito essa questão das pessoas terem medo de conversar com os filhos para não transparecer que está perdendo a autoridade. E nisso a gente está trazendo essa criança para uma vida adulta totalmente problemática. Onde já se viu uma resposta dessa? Porque sim. Né? Isso não é resposta, realmente não é. Então, assim, a gente tem que parar com essa questão de que eu preciso estar naquela figura dura para que o meu filho me respeite. Eu acho que isso já não funciona mais, doutora. Hoje em dia, do jeito que a gente vê a evolução dessas crianças, hoje não dá mais para você ser assim. Você vai só jogar teu filho cada vez mais longe de você. E não é questão de ser permissivo, né? Não digo é, assim, não você não é ser permissivo, não é fazer tudo que a criança quer, não é Pelo isso contrário. o foco. É você ser respeitar, Respeitoso. é você respeitar a criança, sabe? Claro. Explicar, e principalmente esse tipo de criança que tem essa questão da superdotação, né? Que tem um funcionamento diferente cerebral, assim. Então, você tem que ser respeitoso, assim, respeitar a criança e que ela entenda o que você está querendo dizer e faça de uma forma que não seja a força, né? Então, não é questão de ser permissiva, é questão de ser respeitoso. E a gente sabe que a maior parte dos problemas, né, pelo menos na minha parte, que eu estudo muito a infância, do 0 aos 7 anos. É uma vida, não importa se ela tem só de 0 a 7 anos. Muito do que ela vive até ali vai determinar a vida dela. Então, assim, tem que ser respeitoso, tem que conversar. É uma vida, é um ser humano. Não é porque é uma criança que você não vai ter essa interação, né? Existe muito disso mesmo com os filhos, não ser validado. Você falou logo no começo. Eu quero... Não sei o exemplo que você me deu, eu até esqueci. Você comentou alguma coisa agora no começo, aí a pessoa, não. Né? Da espiritualidade. Da espiritualidade, exatamente. Aí a criança não é validada. Não é validada. Né? Fica com aquele sentimento de impotência. Exato. Aí a autoestima vai lá para baixo, aí começa a gerar todos os problemas. Aí as pessoas acham, não, é só uma criança. Não, é uma criança. E por incrível que pareça, é ali que vai determinar o que ela vai ser. É exatamente isso. Você vê, né? Mentes brilhantes, né? E muitas vezes, por não ser validado, né? Eles têm essa autoestima baixa, né? Olha só. Eu lutei muito com meu filho sobre isso. Meu filho, ele é completamente diferente de mim e da minha filha. Eu queria que ele se encaixasse no mundo corporativo, ali sentado atrás de um computador, sabe? Mas ele tem um outro tipo de forma de ser. E aí a gente batia naquela tecla, né? E meu filho é incrível, a Luciana conhece, trata, né? É psicóloga dele. E fala aí, como que é a diferença e quanta coisa boa tem ali.
que você acha que não, porque a pessoa não é como você, né? Gente, é incrível. A gente, o ser humano é uma... Tantas possibilidades tem, né? Por que a gente quer encaixar num padrão? Exato, né? Né? Produção em série, né? Uma produção em série, né? Deus não nos fez assim, Exato. né? E uma dúvida que surgiu aqui agora, doutora, por exemplo, como que eu diferencio um superdotado de uma pessoa muito motivada? Que tem pessoas que são bem disciplinadas, né? Como que consegue aí ter um pouco essa diferença? É complicado, assim, o superdotado nasceu superdotado, né? Uhum. Não é aquela pessoa que é estudiosa, que estuda e se torna talentosa naquele ponto. É uma criança, uma pessoa que nasceu assim, é geneticamente predisposto, né? Não tá Geneticamente- buscando dopamina. Exato, né? exatamente. Então, assim, a criança que tem o talento, né? O talento, ele se desenvolve, você pode se desenvolver, o talento pode ser desenvolvido. Mas a questão da superdotação é uma coisa intrínseca. Você vê que é intrínseca, é da criança. Então, é o tempo todo ali. Mesmo que, às vezes, ela não conheça sobre o assunto, ela vai e consegue destrinchar aquilo em 5 minutos, consegue entender o que está acontecendo e ter aquele pensamento arborizado, assim, que a gente comenta, né? Consegue pensar em várias saídas, várias coisas de acordo com aquele determinado foco. Então, é uma questão de nascimento. A pessoa nasce assim. Doutora, você tem diferente. 2 filhos. Tenho 2. E como que é a interação dos dois? Olha, a gente trabalha muito para que seja muito boa. Eles se amam. É bonitinho. Muito bonitinho. E o Rodrigo, inclusive o meu menor, né? Ele vai fazer 11 meses agora. E como a gente já sabe que tem essa predisposição genética, né? Eu já desconfio de algumas coisas do meu pequeno também. Ontem mesmo a gente foi no shopping. Ele, com muito barulho, ele fica assim. Ah. Aí eu falo, Guigo, ele. Aí eu Guigo, aí eu passo a mãozinha e ele volta, assim, sabe? Nossa. Então, assim, você vê que já tem uma sensibilidade auditiva diferenciada. E a questão da sensibilidade sensorial também. Se a gente coloca ele na terra, por exemplo, ele vai, fica assim, sabe? E ele tem uma probleminha com introdução alimentar. O meu primeiro filho, o Henrique, teve muito problema com introdução alimentar. Tem essas crianças superdotadas também tem esse ponto da seletividade alimentar, né? Para ser trabalhado também. Tem muitas crianças que têm. E o meu pequeno não, ele come pra caramba. Só que ele não pega os Olha. alimentos. tá. Ele fica, sabe? Ele pega o negócio, vê que é gelado, quer soltar. Tá. Então a gente já tá vendo sinais desde criança que tem alguma coisinha de diferente, sabe? E ele olha, ele fica olhando assim. É uma coisa, quando a coisa é diferente, ele olha. Você vê que ele Bonitinho. tá prestando atenção, Sim. sabe? Você vê que. Então, quando você conhece, você começa a ver que tem alguma coisinha ali. Não Já sei tá, se vai, mas vamos ver, né? Vamos Às ver, vezes vamos não vai, é esperar, muito né? novinho. Mas o relacionamento deles é bom. Bonitinho. Qual que é a diferença de idade? O Henrique tem 3, vai fazer 4. Nossa, ele é novinho. Novinho. Super. Ele é novinho. E o meu pequeno vai fazer 11, né? Poxa. E eles são assim, aí eu respeito a individualidade de cada um. Se o meu filho tá brincando, tá no hiperfoco dele lá, que agora ele tá no hiperfoco de bandeiras. Tá brincando com as bandeiras, agora ele tá aprendendo das Américas. Ele tá brincando com as bandeiras lá e meu pequeno vai lá e destrói tudo. Ai. Aí eu falo, filho, você quer que eu tire o Rodrigo daí? Ele, sim, mamãe, ele está me atrapalhando. Ai, que bonitinho. Aí eu pego o Rodrigo e levo ele para outro canto. Aí quando ele tá lá brincando, eu falo, filho, o Rodrigo agora pode brincar com você? Ele pode. Aí ele deixa, aí eu deixo ele lá para eles brincarem juntos. Mas eles se dão bem. Que assim. bom. Graças a Deus. No começo foi difícil, mas tudo no seu tempo. Com certeza. Você já falou assim, alguns comportamentos, né, doutora? Mas assim, se você fosse listar os mais comuns que chegam, né, no seu consultório, comportamentos que são comuns dos superdotados para quem está em casa ficar em alerta. O que você vê que repete, assim, com frequência? Olha, o que eu vejo muito é a questão do hiperfoco. Mas não é aquele hiperfoco do autismo, que é aquele hiperfoco rígido, aquela coisa que, não, eu vou ficar aqui no meu hiperfoco porque me traz segurança. É um hiperfoco de curiosidade mesmo. Então, assim, o Henrique já passou por vários hiperfocos. Teve hiperfoco do alfabeto, que ele só queria saber do alfabeto, mas não é o hiperfoco rígido, né? Como eu falei. Se você chama ele para outra coisa, ele vai para outra coisa. Mas é um interesse maior. Sim. Agora ele tá nas bandeiras, por exemplo. Esses hiperfocos são muito comuns. Em astrologia, tem muitas crianças que gostam de planetas, por exemplo. Sério? Sim, até fiz um questionário, assim, né? Uma enquete
com os meus seguidores de temas de festas de aniversário dos superdotados. Ah, Você vê legal. como os temas se repetem. Ah, quero tema de planeta, quero Olha tema só. de bandeira, quero tema de, sei lá, rochas minerais. Gente, então... nada a ver com o que as crianças Meu costumam. Exatamente, esses hiperfocos são muito comuns nas crianças Olha, superdotadas. que bonitinho. assim. Legal. E é a questão do interesse, né? A questão do interesse mesmo. A criança que, por exemplo, sei lá, tem a inteligência mais ligada para o lado musical. Então, gosta muito de estudar, de escutar determinadas músicas, ou músicas clássicas, músicas de outro jeito. Ou a criança que é mais criativa, já tem interesse por cores, por desenhos, que gosta daquilo. Então, você vê que é um interesse, é uma criança interessada, né? E diferente você vê que é diferente do desenvolvimento das outras crianças. Então, uma criança mais motivada, né? Digamos assim. E tendem a ser crianças mais agitadas, mais tranquilas? O que é o mais comum nessa parte de comportamento, de temperamento que você percebe? Depende da criança, né? Porque às vezes a criança, por exemplo, sei lá, tem 8, 9 anos e não foi muito bem levada, não foi muito bem guiada, aí já é uma criança que já tá com ansiedade a mil, já tá com, né, mais agitada, então é mais difícil. Se for uma criança mais novinha, que você teve tempo para trabalhar, aí já é uma criança mais calma, que se entende mais, que a gente conseguiu trabalhar melhor. Mas tem crianças, sim, que são, por exemplo, tem muitas crianças com superdotação que também são confundidas com TOD, né? Transtorno opositor desafiador. Então, são crianças que se opõem muito. Algumas são assim, às autoridades, né? Então, só que assim, é diferente, porque não é o tempo todo. Quando você explica a lógica, aí a criança entende. Olha só. Então, tem vários sinais, né? Cada criança é cada superdotação tem um jeito. Eu brinco que é multifacetada, né? A superdotação tem múltiplas facetas. Então, tem uma que é de um jeito, tem outra que é de outro. Mas essa questão das habilidades, da motivação, dos hiperfocos, que às vezes existem bastante nessas crianças, estão sempre presentes, assim, na maioria. Pode falar. Pode falar. Eu estou sentindo vontade de perguntar no meu modo. Essa questão, por exemplo, da parte emocional, né, das crianças. Porque a gente vê, às vezes, essa dificuldade da socialização, mas eles têm muita questão da empatia. Como que é essa parte emocional? Como que manifesta isso? Elas são crianças muito emotivas. A maioria das vezes elas são muito emotivas. Então, qualquer coisinha, às vezes, elas sofrem muito por uma coisa que é uma coisinha só, ela sofre. Às vezes, quando vai assistir um filme, fica muito emotivo e chora. Ou então, por exemplo, vê alguém sofrendo, sofre junto. São crianças que têm essa empatia mais significativa mesmo. Tô lembrando de alguns pacientes que me contaram, assim, que saiu do cinema chorando e chorou, sei lá, o dia inteiro por causa de uma coisinha que aconteceu. Então, são crianças mesmo que têm essa emoção mais aflorada. E senso de justiça, né? Então, por exemplo, o que é certo, o que é errado. Tem muito desse senso de justiça também. Então, o meu marido mesmo, ele tem, às vezes, no trabalho, ele quer fazer tudo que é certinho, e aquela coisa, né, que tá ligada, intrínseca mesmo nele. E falei, não, o negócio, eu sou justo, é isso, é aquilo. Então, são pessoas que trabalham de um jeito diferente, tem uma funcionalidade diferente, assim, nesses aspectos. Bem lembrado. Precisa investigar mesmo, né? Porque você vê que tem vários pontos que se confundem com vários outros tipos diagnósticos, né? Tem que ser muito bem avaliado mesmo. Porque confunde, né? Você vê a questão do emocional muito assim, você pode pensar em outras coisas aí. É um tema que desperta muito interesse, né, doutora? E assim, você já disse alguns, mas reforçando que mitos são muito comuns, né, quando se fala em superdotação, que a pessoa ali fica reproduzindo, mas não tem nada a ver. O que você percebe? A questão do gênio, Primeiro, né? o gênio, primeiro, né? Gênio, Einstein, cadê? Ele é superdotado, mas ele não tira nota boa. Cadê? As provas? Ele não tá tirando nota legal? Então, assim, tem várias coisas que os pais escutam também. É superdotado? Como assim? Não tô vendo nada de importante nele. Não faz nada, só faz bagunça. Por quê? Como é superdotado se ele só faz bagunça na escola? Então, tem vários problemas aí que é até difícil para você falar, porque parece até um pouco arrogante, né? E, na verdade, não, gente. É a forma da criança ser. Vai fazer o quê? Não é arrogância. É a forma da criança ser. É muito Eu posso imaginar como é difícil. Também. Porque existe essa coisa até ciúme. Às vezes a pessoa sente vergonha de falar que o filho é superdotado, né? Eu imagino. É triste isso. É Por isso que tem verdade. que ser...
porque, como é que eu vou falar que meu filho é superdotado? Você entende? O outro As vai pessoas olhar, vão achar o quê? Que não tem o quê? Vão enxergar o quê? Que sendo que não tem aqui, né? Só enxerga a pontinha do iceberg. É. Então, Exatamente. Não só um difícil. rótulo ali, Tem né? Então, essa preconceito, questão, É né? difícil a essa convivência questão. mesmo. E assim, na sua experiência, eu fiquei assim, curiosa em relação às escolas públicas. Vocês, Eu também queria eu queria saber. saber se você deve saber como funciona. Já tem alguma coisa que Tem. que eles cuidam dessa... Tem sim. O direito do superdotado, ele serve, a lei serve tanto para as escolas públicas quanto para as particulares, né? Inclusive até, não generalizando, Deus me livre, mas tem algumas escolas públicas que funcionam melhor que as particulares nessa questão, assim, Ah, que porque bom, tem toda uma doutora. hierarquia, né? Por exemplo, tem crianças que a primeira coisa é você tentar conversar com a escola. A equipe pedagógica da escola é sempre o primeiro passo. É muito ruim você ter um relacionamento ruim com a escola, mas às vezes é necessário. Primeiro você tenta conversar com a equipe pedagógica, falar, meu filho é superdotado, quero que ele tenha um programa individualizado, quero que seja feito, né, uma abordagem específica para ele que ele não fique entediado, não gere todas as questões que geralmente os superdotados têm. Mas às vezes a escola não quer colaborar. Quero um laudo médico. Não é necessário o laudo médico. Superdotação não tem CID, mas às vezes eles pedem. Aí algumas mães, para evitar maiores transtornos, vai lá e pede para o médico fazer o laudo. Já fiz laudo várias vezes. Então, para evitar conflitos, né? Mas assim, é direito dele, não precisa de laudo. Nem o laudo neuropsicológico precisa. Você não precisa disso para que o seu direito seja exercido. Então, se a equipe pedagógica se recusa, a gente passa para a diretoria de ensino. Olha. E na escola pública, você tem muito isso, né? Eles cobram muito isso. Então, a diretoria de ensino fica em cima das escolas públicas. Então, se você não consegue alguma coisa, eu já tive que fazer cartinha para a diretoria de ensino. E eu orientei a mãe, procura a diretoria de ensino. Tem o cadastro, né? Que tem o censo dos superdotados, que você tem que ser cadastrado. Se você cadastra o seu filho no censo, você passa a ter os direitos mais bem estabelecidos, né? Então, assim, não, meu filho é cadastrado, então eu tenho o direito disso e daquilo. Então, você pede para a escola cadastrar seu filho no censo. Como é que funciona? É só chegar na escola e pedir? No Educacenso. Tem o Educacenso, Caso alguém que é esteja nacional. ouvindo a gente, é bom já... Isso, a escola Sim, que perfeito. cadastra. Então, você pede para a escola cadastrar para fazer valer os seus direitos. Mas não precisa ser cadastrado para você ter os seus direitos exercidos. Então, assim, é direito do superdotado ter uma educação diferenciada, um plano de educação individualizado feito. É direito. Precisa. Tem um protocolo. Tem um protocolo. Tá. Como se fosse... Ele tem direito à educação especial. O superdotado tem direito à educação especial. Mas na escola particular é a mesma coisa, também funciona. A escola particular também cadastra no Educacenso. E se os direitos não forem validados, procura a diretoria de ensino e vai procurando acima, até você conseguir que seja feito o que seu filho precisa. Perfeito. Isso, quando a doutora fala em educação especial, entra, claro, com suas particularidades, como é o TDAH, o autismo, que tem as particularidades, também tem essa característica para a superdotação. Também. Olha só. Também. Que fundamental o conhecimento e o diagnóstico precoce. E o diagnóstico, ele só pode ser feito a partir, assim, que a gente tem ferramentas, assim, né, concretas. As ferramentas concretas a partir de 2 anos e meio. 2 anos e meio. Tem vários testes já padronizados a partir de 2 anos e meio. Mas a gente já pode trabalhar com crianças mais novas, né? Então, eu estudo muito também essa parte, procuro muito saber sobre brinquedos educativos, brincadeiras educativas, livros. Eu costumo passar, assim, a maior parte das dicas que eu vou vivendo e vou pegando, eu vou fazendo uma listinha e vou passando, porque às vezes a pessoa pensa assim, o meu filho é superdotado, então eu não vou estimular, porque senão ele não vai querer ir para a escola, porque tudo que tem na escola ele já vai saber, mas não é bem assim. Se a criança não é estimulada, ela não vai desenvolver o seu talento, o seu potencial, não vai fazer as conexões neurais ali que precisam ser feitas, né? Então, e a criança fica entediada. Então, assim, eu sou super a favor de estimular. Vamos estimular a partir do que a criança aceita, né? Nada além disso. A criança está cansada, parou. Ou então, se ela quer, é importante também ficar no mundinho dela, né? O tédio também é importante, em certos aspectos, para a criança, para aprender a não se frustrar muito facilmente. Mas a criança superdotada precisa de um pouco mais de estímulo do que o normal. Então, você sempre tem que estar ali, né? Vendo o que é saudável e o que não é. Mas eu costumo indicar também bastante brincadeiras educativas, brinquedinhos, livros, que
que eu acho importante. E, por exemplo, quando a gente pensa numa criança TDAH, numa criança TEA, uma ansiosa, eu percebo muito a questão do sono, né? Nossa, E na superdotação tem essa interferência ou não? Tem? Muito. Sério? Nossa, o pior pra mim no meu primeiro ano, Nossa. no primeiro ano do Henrique foi a privação de sono. Olha só. Ele acordava umas 8, 9 vezes por Caramba, noite, assim. meu Deus. Muito. E ele mamava no peito, então era só eu. Então hoje eu vejo a importância de uma rede de apoio, como eu tenho dicas, né, que eu costumo dar, porque eu vivi isso na pele, do que fazer para que seja um pouco mais fácil. Mas às vezes tem certas crianças que eu chego no limite e falo, olha, não tem mais o que fazer, é aceitar que a cabecinha da criança funciona assim. Mas tem várias coisas que a gente consegue fazer. Inclusive, eu já até estudei a parte da homeopatia, porque antes eu não acreditava muito nessas coisas, mas no desespero, eu passei a tentar com o meu filho e são coisas que funcionaram. Que bom. Então, assim, tem dicas de homeopatia que eu indico, dicas de aromaterapia que eu gosto de indicar também, que eu também não acreditava, mas funcionou, sabe? Ai, que bom. Tem gente que funciona, tem gente que não funciona. Eu acho válido tentar, sabe? Tudo que não é prejudicial, eu acho válido tentar. Ele usou melatonina deu efeito adverso no meu filho. Ele ficou absurdamente agitado. Olha que coisa. Então, a melatonina, eu sempre falo que é possível usar, claro, é possível usar. Às vezes melhora. Mas tem que ter acompanhamento médico. Então, assim, nada de usar sem o acompanhamento médico. Tem várias coisas que a gente tentou usar. Nossa, a gente foi numa neuropediatra que queria passar usou o Zolpidem pro meu filho. Meu Deus. Assim, então, assim, tem cada absurdo que a gente vê. E eu, assim, ainda bem que eu tenho conhecimento suficiente. Mas teve uma hora, assim, eu melhorei o que tinha pra melhorar. Mas teve uma hora que eu pensei, não tem mais o que fazer. É aceitar e bolar minha rede de apoio, bolar meu jeitinho. Tanto que com o meu segundo filho agora tá sendo totalmente diferente. Tá muito melhor. Claro, já tem, né? Nossa, Já aprendeu, né? Ele já dorme melhor, a gente já tem mais... Eu tô fazendo todas as dicas que eu oriento os meus pacientes, eu tô fazendo com os meus filhos. Então, Tá dando certo. tá dando muito mais certo, eu Que tô bom. muito mais descansada do que aconteceu com o primeiro. E você disse também, doutora, que o seu esposo, o diagnóstico dele foi na vida adulta, Foi na né? vida adulta. Adultos que têm essa suspeita, onde que eles podem buscar? Existe alguma ferramenta? Eu sei que a doutora área da doutora é pediatria, mas como a doutora, né, foi agraciada de tudo, né? A gente conhece. Com a adulta é mais fácil até, porque com a criança é difícil você aplicar os testes, né? Sim, Principalmente em criança muito pequenininha. novinha. Porque depende muito da disposição da criança. A criança não pode estar com sono, não pode estar com fome. Às vezes precisam de várias sessões para você conseguir pegar a criança num estado geral, assim, 100% para conseguir fazer os testes bem feitos, sabe? Porque isso também pode falsear muito. Quando a criança está com fome, com sono, não quer fazer, isso falseia muito o diagnóstico. Então, é uma coisa muito sensível, tem que ser muito bem feitinha. Com o adulto é um pouco mais fácil, né? Porque o adulto já se conhece o suficiente, os testes já são mais tranquilos de serem feitos. Então, dá até para fazer avaliação online. Que com criança já fica mais difícil, né? Mas o que eu aconselho, se você tem essa suspeita de sofrimento, você é um adulto e tem essa suspeita, procurar um profissional capacitado para que consiga te ajudar e te guiar da mesma forma que acontece com criança. Seja um psicólogo, seja um médico, um psiquiatra, alguma coisa, um neuro, alguma coisa assim, alguém que saiba sobre a condição, que entenda sobre a superdotação, para também não acontecer o diagnóstico de ser errado, né? Você começar a usar medicação que não tinha que usar, então procurar um profissional capacitado que entenda sobre isso. É sempre bom procurar alguém que já tenha uma certa especialização naquele tema, né? Porque, de repente, um que não tenha, realmente tem esse risco. Passa né? desapercebido, não Sim. As especializações estão surgindo, assim. Sim, não que existia, bom, né? não existe. A gente não aprendeu isso na faculdade. Eu Sim. nunca nem ouvi falar sobre superdotação na faculdade, Não, nem na assim. residência de pediatria. Pra você ver. A gente foi aprender depois, né, com a vida, com tudo, e aí a gente começa a estudar. Então, às vezes, também um profissional que estuda muito sobre isso sabe mais do que algum Totalmente. que você vê que é da área e não sabe. Eu acho que o que a gente vive é a melhor lição para você poder ajudar o outro. Né? Que nem a gente aqui passou por uns problemas aí na questão de relacionamento. Hoje a gente tem muita tranquilidade para falar, porque a gente sabe o que é a letra, né? E a vida. A prática, né? Então, você consegue entender o outro de uma forma completamente diferente. Não é que a gente acha que o outro não tem a capacidade de atender, mas, claro, se você tem uma vivência naquilo, que nem você mesma disse, criou as suas próprias técnicas,
para ajudar os outros, que talvez em nenhum livro aí você encontrasse, Exatamente isso. né? Hoje você Exatamente. consegue ajudar, você vê, com tantas coisas que você tentou. Eu junto várias bibliografias, o guia que eu Acho fiz da muito questão bom. da espiritualidade, foi eu que fiz, é meu. Ah, que lindo. A minha triagem. E eu acho isso muito com base válido, em vários nossa. estudos que eu li, vários livros que eu vi, eu fiz o meu protocolo. Então, a gente vai estudando, né? Doutora, a questão emocional, né? E você acha importante que tenha um acompanhamento de psicólogo, para a família, para a própria criança? Sim, sem dúvida alguma, muito importante Terapia. a questão da terapia. Tem, assim, vários tipos de terapia psicológicas que podem ser usadas, né? O psicólogo sabe melhor falar sobre isso, mas a maioria das vezes precisa. Tem crianças que não precisam, que são superdotadas e vivem bem com isso e não tem nenhum tipo de prejuízo, mas a maioria precisa. A maioria. O momento de procurar é quando você percebe que talvez esteja algum desconforto ali na convivência com os outros. Principalmente né? as desregulações emocionais. A criança desregula muito. O Henrique desregulava muito quando ele era pequenininho. E aí até saber lidar para você aprender. Até a educação parental é importante com o psicólogo também. O psicólogo ajuda os pais, explica para os pais como que tem que lidar com a criança. É importante também. É o multidisciplinar mesmo, né, doutora? O ponto também disso tudo é o custo, né? Às vezes muitos não pais dá. vêm para mim e falam, doutora, eu não posso tudo isso, me fala o que é mais importante. Então, Uma prioridade, uma né? prioridade Onde eu vou primeiro. é triste, mas infelizmente Real, né? real. O que eu acho assim, né, doutora, hoje talvez a pessoa não consiga ter ali um acompanhamento, mas pelo menos o buscar entender já é uma grande Entender já- coisa. Exato. Nossa, exatamente isso. Eu falei só, a primeira coisa, o que eu faço, doutora? Meu Deus, estou perdida. Eu falo, a primeira coisa você já fez. Você está procurando ajuda, você está procurando conhecimento e você está entendendo que tem muito mais coisa ali do que a pontinha do iceberg, né? Como Só um sempre. pouco que você falou hoje aqui, eu acho que já abre vários caminhos, Muito né? Sim. Então, de repente, a pessoa assiste um vídeo como esse. Ela não tem, talvez, condições de ir numa consulta toda semana, né, para fazer um acompanhamento, mas ela já tem um direcionamento daquilo que é o mais importante e dali ela vai Do que trabalhando, pode ser feito, né? Do que é possível ser feito. Vai quebrando estigmas, né? Que Vai essa é a quebrando. ideia, né? Porque muitas vezes os pacientes, né? A questão que o diagnóstico é fundamental, mas não é rótulo, né? Eu tenho muito cuidado com isso. Vai criando estigmas, né? Então, não, eu sou o problema. Isso que Então, deixa. a pessoa, como eu falei, com a mente brilhante, mas acha que é o mais burro da sala de aula, o mais mal educado. Não, eu sou o filho ruim, eu sou o filho mau. E ali você vê que é uma criança fantástica, né? Exatamente, eu sou esquisita. Esquisito, falam. Eu achava muito que eu era né? esquisita. Olha Quando só. eu era mais nova. Eu não conseguia interagir. E meu irmão era o contrário de mim, né? Meu irmão brincava com Deus e o mundo. Aí eu lembro, nossa, eu na rua, assim, ele brincava com as crianças na rua. E eu ficava em casa olhando da janela. Eu falava, gente, por que eu não consigo brincar? Segue, né? Eu não consigo, complicado. eu não sei o que falar, não sei o que fazer. Eu ficava parada. Aí, tipo, não vai, sabe? Tem vezes que não vai. Então é muito difícil. Nossa, é muito complicado. É muito importante ter alguém para te guiar nesse processo. Nossa, totalmente. É aquilo que a gente sempre fala, né? Se acolher, porque a gente às vezes é aquilo, gente. Não adianta, é você. E quando você se autoconhece, a culpa vai embora. Vai embora. Sabe? Meu Deus, não é porque tem alguma coisa de errado comigo. Eu nasci assim, eu sou assim. É Então, libertador, assim, né? é libertador quando você se conhece. É libertador. O autoconhecimento é libertador. Essa culpa sai das costas e você começa a entender muito melhor como O teu você, funcionamento. o teu funcionamento. É isso que eu falo, a gente precisa se conhecer, Uhum. né? Tem que fazer isso, não tem jeito. Por isso, Às vezes a gente fica sofrendo tanto, né? Achando que a gente desnecessário, é esquisito, né? desnecessário. De repente você é uma pessoa brilhante e tá ali se achando um patinho feio. É isso verdade, que e eu é um tô falando. cisne, E é um né? cisne, Olha só, a né? história do patinho feio, não adianta, Perfeito, gente, é eu isso só aí, lembro dele. Porque ele sempre se achava, né? De repente, aquela coisa linda nasce, né? Só tava no ambiente errado. Só estava no ambiente ambiente errado. errado, né? Então é muito lindo, né? Eu falo que falar do ser humano é muito bonito, né? Muita coisa, né, que a gente tem para falar dele. Da gente. Tá, gente? Eu não... Somos assim, né? Deus nos fez assim. E doutora, não sei, acho que a gente já vai encerrando, né? Passa tão rápido. Dá uma pena que a gente quer ficar falando, mas eu acho que hoje já foi uma grande contribuição para as pessoas olharem com carinho para esse tema, né? Que é o que eu falo. Hoje em dia, ainda bem que tem as redes sociais pro lado bom, Tem. que você encontra muita coisa.
E aí, o que você gostaria de falar, né? Antes de falar onde as pessoas vão te encontrar, porque eu acho assim, eu ia querer te procurar se eu tivesse, né? Sim. Porque eu esse amor agradeço. todo que você mostrou aqui, gente, eu acho que tem que achar pessoas assim, Eu né? agradeço. Que fico amam feliz. mesmo o que fazem, né? E o que escolhem para sua vida, para se dedicar. E assim, antes disso, né? O que você gostaria de deixar para os pais, para os educadores, para os profissionais de saúde hoje? Aproveitar que você está aqui, ó, na frente das câmeras, né? Olha a oportunidade. O que você gostaria de falar sobre esse tema? O que você queria deixar? O que eu queria deixar assim, é um resumo de tudo isso e dizer que a superdotação ela é multifacetada, tem vários aspectos, várias coisas para serem estudadas e para serem levadas em consideração. Eu falo que é a pontinha do iceberg, você só enxerga a pontinha do iceberg, mas tem muito mais, é muito mais profundo do que a gente imagina. E estude para poder ajudar a sua criança, para poder se autoconhecer às vezes, né? E procurar ajuda profissional. Estou aqui. Caso alguém queira tipo de ajuda, assim. Aonde vai te achar, já fala. Eu estou trabalhando na Clínica Mar, por enquanto, fica em Moema. Tem o endereço certinho nas minhas redes sociais, que é doutora.dra, né, .natalia.superdotacão, né, no Instagram. E vocês me acham por lá, tem o link do WhatsApp para agendamento na Clínica Mar, que é muito bonitinha, muito fofa, adoro trabalhar lá. Uhum. E estou aqui disponível para quem precisar, para ser o guia aí dessa jornada, que eu falo que é o mundo da superdotação. Isso aí, isso é uma linda, viu, Natália? Ai, obrigada. Olha, deixa eu falar, viu? E aqui tem uma lembrança para você levar. Obrigada. Ai, Vocês são olha. maravilhosos. Ah, eu obrigada, muito agradeço. olha. Foi muito gostoso, muito importante para mim. Que bom. Pra gente também. Muito bom. Com certeza para muitas pessoas que vai Sim. assistir esse vídeo, doutora. Obrigada, gente. Pode ter certeza que vai fazer a diferença, viu? Então tá bom. E a gente agradece, né, a Natália, por ter vindo e estamos felizes de ter essa contribuição linda nessa nossa jornada do Serenamente. Estamos felizes porque é um assunto que a gente tem que falar. TDAH, tem que falar de TEA, tem que falar de superdotação, Sim. tudo aquilo que a pessoa acha que é um bicho de 7 cabeças. Aqui não, aqui a gente vai desvendar. E a gente vai te dar caminhos para entender melhor sobre tudo isso, né? E agir serenamente. E agir isso aí. não é? Porque não existe nada que não tenha jeito e você não é um patinho feio, você é um cisne, tá bom? Você pode ser uma pessoa assim incrível e tá se achando aí toda esquisita, né? Deslocada, mas é isso aí, ó. Procura a doutora, se você tiver se reconhecido ou se você tem alguém da sua família, não pense duas vezes. Procure ajuda e vá viver serenamente, que esse é o nosso intuito. Um beijo e até o próximo episódio. Até.